Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho deste sábado, dia 8 de julho. Nós estamos na 13ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o jejum. A prática habitual entre os grupos religiosos do tempo de Jesus é motivo de outra polêmica, porque Jesus e os seus discípulos não o observam. A festa da vida está chegando e o apelo à mudança também. Praticar o jejum era uma forma de piedade, virtude muito valorizada. Jesus e os discípulos não jejuam porque o esposo está com eles, né? E por isso é tempo de alegria, tempo de festa, não de tristeza. O vinho e o remendo fazem lembrar o contraste entre o judaísmo, o velho, e a doutrina de Jesus, o novo. O novo rompe os moldes estreitos do velho, que requer mudança de vida e conversão. Ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, podemos perguntar como fazer do jejum um motivo de alegria de viver, né? Entendendo o sentido do jejum, a importância dele para a nossa vida, a importância espiritual, o quanto crescemos, o quanto nos fortalecemos com o jejum. Isso nós vemos naquela passagem do Evangelho, onde Jesus é batizado e depois vai para o deserto e ali fica 40 dias em oração, sem alimentar-se, e aí ao final dos 40 dias vêm os anjos de Deus para cuidar de Jesus. O diabo também chega diante dele e tenta Jesus nas 3 principais tentações humanas: tentação de ser, de ter e de poder. E Jesus, fortalecido, né, por causa do jejum, da oração que ele realizou durante 40 dias, dá ordem ao diabo para ir embora e fugir da sua presença. Ora, ali nós temos um exemplo claro, né, do que o jejum, espiritualmente falando, do que o jejum faz conosco. Quer vencer as dificuldades da sua vida? Né, faça jejum nesse propósito. Quer acabar com a opressão que você está vivendo na sua vida, em casa ou no seu local de trabalho? Faça jejum. E por meio da oração, né, faça uma entrega desse propósito, você verá o poder que tem o jejum na nossa vida. Então, Jesus é criticado porque não vive o jejum nem os seus apóstolos. Ora, mas o jejum que fazemos é em vista do Senhor. Se o Senhor está em nosso meio, não tem sentido fazê-lo, né? Isso mostra uma falta de conhecimento e de reconhecimento daqueles que criticam o Senhor. Não conseguem enxergá-lo, né? Nós, muitas vezes, quando não conseguimos enxergar Jesus, quando não conseguimos enxergar Deus, nós também criticamos. Quantos que nos criticam pela forma como nós rezamos, quantos que nos criticam pelo jejum que nós praticamos, né? Porque não conhecem o Senhor. Aquele que conhece Jesus, aquele que está em comunhão com Ele, não critica, pelo contrário, ele pratica o jejum, né, a abstinência, ele tem uma vida de oração, estando em comunhão com o Senhor, entende a importância desse tipo de vida e de praticar essas coisas. Então, ao invés de criticar o seu irmão, vai valorizá-lo, vai incentivar a prática, vai fazer também, né?
que nós estejamos sempre em comunhão com o Senhor, que entendamos a importância dos exercícios espirituais para praticarmos sempre e, por meio deles, nos fortalecermos, de modo que, ao sermos tentados, e aí a tentação às vezes pode vir por meio de uma crítica, de alguém que nos persegue, né? Que nós tenhamos a força suficiente para reconhecer que nós estamos de tal forma unidos a Deus que podemos vencer, superar, nos afastar, rezar por este irmão que nos critica, só fala mal e às vezes nos quer mal também, né? Seja o jejum, a prática do jejum, o fortalecimento que nós precisamos para superar todas as dificuldades na nossa vida. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.